Com o oferecimento do Café Maratá, nós voltamos aqui com a apresentação do TV Atalaia Entrevista. No encerramento do bloco anterior, doutora Elza, a senhora ouviu que eu noticiei aqui esse encontro entre governador e prefeito, e a senhora que durante muito tempo esteve na área da saúde, eu acho que essa somação de esforços é o que de melhor pode acontecer, não é verdade? Não tenha dúvida. Eu acho que esse alinhamento, né, ele é extremamente importante, até porque há situações, Batalha, que dizem respeito a eventos de alta complexidade, né, que é fundamental a presença também do Estado nessa ajuda necessária ao município. Na verdade, é um somatório de forças que na área da saúde ela tem uma relevância significativa, né? A população realmente está adoecida com tantos problemas e na situação em que mais necessita, né, nós não corremos muito distante dessa situação com relação à saúde pública, não. Nós temos uma rede de assistência também diminuta, né, e que nós precisamos estar sempre vigilantes, fazendo procedimento de fiscalização, realinhando o pessoal de atendimento, qualificando cada vez mais o serviço, para que a gente possa dar uma assistência garantida, porque nós temos do outro lado as operadoras que muitas vezes vendem, né, os seus planos e sem a observação necessária da retaguarda que é imprescindível para dar assistência. Então, muitas vezes você tem a parte de consulta, a parte eletiva, mas você não tem assistência médica hospitalar, você não tem uma vaga de UTI, você muitas vezes não tem um apartamento disponível ou uma vaga de enfermaria. Então, essa situação realmente preocupa. E no SUS, nada melhor do que esse alinhamento, né, se equalizar a fala para que a gente possa melhor servir a população. Por exemplo, um absurdo que a gente vê aqui a notícia e espera que essa notícia se confirme realmente, é essa questão que se arrasta, e a senhora se bateu e debateu muito contra isso, essa questão do serviço de radioterapia, do Hospital João Alves, do USE, e a Secretaria da Saúde diz aqui o seguinte: o novo acelerador linear e o novo equipamento de radioterapia do Hospital de Urgência de Sergipe, o Hospital João Alves Filho, devem chegar no mês de setembro. Né? É o que diz o secretário da Saúde, esperamos que isso realmente aconteça, porque ninguém suporta mais. Quando não é o João Alves, é questão do cirurgia também no setor de oncologia, né, doutora? É desesperador, né? Desculpe interrompê-la. É um caso também do consumidor? Não. Eu queria que fosse. Não, na verdade, a parte da saúde pública não, né? Quando nós chegamos, realmente, eu lembro na época da saúde, nós tínhamos uma fila inimaginável com relação a tratamento para radioterapia, o que já é um absurdo, porque não é para ter fila, porque nós temos uma patologia grave, severa, que atinge diretamente onde a gente tem que... A responsividade é a pedra de toque, você tem que ter um tempo-resposta definido, bem seguro para a população, e nós não tínhamos. Então, realmente, infelizmente, à época, nós precisamos, por diversas vezes, bater as portas do Poder Judiciário para a gente conseguir essas liminares, para ver se a gente conseguir diminuir, né? Um TFD que se apresentava com valores muitas vezes irrisórios, que, portanto, não dava oportunidade para a pessoa fazer o tratamento fora. E na saúde privada nós também estamos com esse problema, porque acaba que todos vão para o mesmo local. Porque nós só tínhamos, na verdade, hoje, o Hospital de Cirurgia, que abria espaço para o serviço de atendimento privado, né? Lógico, algumas operadoras hoje mandando as pessoas para fora do estado para fazer esse atendimento. E o Ministério Público agora tem lutado para que esse consumidor ele faça tratamento aqui. Já existe uma clínica que dá essa assistência, portanto, o que o Ministério Público está tentando viabilizar é que na área do consumidor, daquele que tem o plano de assistência à saúde, que ele pelo menos fique no seu estado, né? Muitas vezes debilitado, ele ter que ir para outro local, e, enfim, é um transtorno muito grande. Certo. Doutora Elza, uma polêmica que se arrasta e não é de agora, é a famosa lei dos 15 minutos de banco, né? E ninguém obedece, e aí? O que é que acontece? Na verdade, a gente tem uma situação atípica, né? Veja bem, nós temos algumas ações civis movidas pelo Ministério Público em face de bancos, de instituições bancárias, pelo descumprimento da lei dos 15 minutos. Nós temos denúncias que são feitas, às vezes, pelo próprio sindicato dos bancários, né? E nós temos um PROCON que efetivamente fazia um serviço extraordinário de fiscalização. Isso nos ajudava muito, isso inibiu até certo ponto esse tipo de prática abusiva, né? Hoje, infelizmente, qual é a dificuldade, né? Nós tivemos um problema sério com relação ao PROCON no começo do ano,
que se arrastou aí, foi necessário o ajuizamento de uma ação em face do município para se readequar à estrutura do PROCON. Agora me parece que já conseguiu, através da liminar, uns fiscais já voltaram, já houve uma certa adequação, né? Nós voltamos a receber alguns procedimentos de fiscalização, mas na verdade, Batalha, depende exclusivamente de fiscalização. Porque o termômetro é quando chegam muitas denúncias, quando chegam várias reclamações, aí nós sentimos que aquela unidade, aquela instituição bancária está com problema, né? Quando não, são problemas pontuais, mas precisam ser revistos, né? E as sanções aplicadas disciplinarmente, ou seja, de forma a sancionar e desmotivar aquela instituição. Então, o Ministério Público já está ajuizando ações pedindo dano social para desmotivar a prática desse tipo de evento, já que infelizmente, as multas, elas, na verdade, não estão resolvendo, então nós estamos pedindo agora um dano social, quando a gente entra com essas ações, para desmotivar, a forma de sancionar e desmotivar esse tipo de prática. Muito bem. Doutora Ilza, uma polêmica da moda, podemos assim dizer, é a questão do Uber em Aracaju. Como é que está? Bom, aqui em Aracaju, eu acho que nós temos que ter algumas adequações necessárias, né? Existe uma ação, o Ministério Público não se envolveu, porque existe uma ação que foi movida à época pela própria SMTT de Aracaju, em face da Uber e de outras empresas. Transporte clandestino? Não, transporte clandestino foi nossa, da MP. Mas do Uber especificamente e de outros aplicativos foi a própria SMTT. Né? E houve uma decisão favorável, no caso, liminar favorável, para que eles possam fazer esse serviço. O Ministério Público tem um entendimento, né? Nós compreendemos que é fácil dar esse desconto que você acabou de dizer quando não se tem nenhum tipo de obrigação. Sim, com os né? impostos e Exatamente. E aí é fácil, fica realmente fácil você fazer isso. Então, nós continuamos a entender que essa é uma concorrência não leal com aquele que faz o transporte individual, mas a lei que disciplina, e você tem razão, a lei que disciplina a questão da mobilidade urbana, ela fala do transporte público individual de passageiros e do transporte privado individual de passageiros. Então, o táxi, que é o regular, é um transporte público individual de passageiros. Portanto, ele é aberto ao público. O transporte privado individual de passageiros, não. Ele é o caso do Uber, como foi reconhecido pela Justiça recentemente, né? Ele é a utilização de aplicativo. Então, quando você me perguntou agora, e eu disse a você que não tinha, entrou uma representação recentemente do Sintax com relação ao Uber, o Ministério Público já abriu um procedimento de investigação que diz que esse serviço ele já está não só utilizando aplicativo, mas também concorrendo como se transporte público individual fosse, pegando passageiro em rua, né, fazendo os chamados que a gente chama o arrasto, né? E isso, na verdade, segundo o entendimento do Ministério Público, não é possível. Então, nós vamos ainda instruir o procedimento, mas já notificamos a SMTT para que informasse o histórico de reclamações nesse sentido, para que a gente já possa adotar providências pertinentes. Tivemos uma liminar recentemente com relação ao transporte irregular, a gente não chama de clandestino porque está às escâncaras, né? Então, é um transporte irregular que também fazendo o serviço como se transporte público fosse, o que dá uma preocupação muito grande, Batalha, porque se você fragiliza um sistema que é monitorado e controlado, você pode, de repente, acabar com esse tipo de serviço e aí eles vão ditar preço da maneira que quiser, sem qualquer tipo de controle. Muito bem. Doutora Ilza, a situação de abastecimento de água lá pelo lado da Aruana? É uma polêmica também que... nós temos, com relação à zona de expansão, nós temos, que engloba a Aruana, né? Nós temos uma ação também civil pública, em face da Companhia de Saneamento de Sergipe, a DESO, mas com relação à taxa de esgoto. Recebemos recentemente agora da Aruana, mas diz respeito a uma representação pela oscilação da energia elétrica, não é? da distribuição de energia, já está também em procedimento de instrução. E nós temos também, com relação à qualidade da água, já existe uma ação civil pública, essa é mais ampla, não é? Onde o Ministério Público pede, inclusive, que sejam realizadas as amostras. Agora, recentemente, a população deve estar lembrada que houve realmente rumores fortes de que estaria havendo problemas por conta de uma virose recente, que estava realmente enchendo os pronto atendimentos dos hospitais, mas nós também já tivemos algumas respostas com relação a esses exames na água. O Ministério Público está atento com relação a essa questão da qualidade, muito embora nós tenhamos aqui e acolá, geralmente vem pontuadamente reclamações e problemas pela qualidade, principalmente turbidez, né? Doutora Ilza, entrevistas que nós realizamos sempre com o PROCON, seja municipal, seja estadual,
Quando perguntado sobre quais são as áreas que dão mais dor de cabeça, eles sempre falam telefonia, cartões, e agora me parece não, nós estamos agora às voltas com outro problema de cartões devido à resolução do Banco Central com há cerca de 3 meses com relação ao pagamento mínimo e tal. Isso já tem chegado ao Ministério Público? Então, os PROCONs, eles têm uma característica diferenciada do Ministério Público. Você me perguntar o que é que mais hoje o Ministério Público tem trabalhado e tem se debruçado é a questão de saneamento, saúde, né, na área do consumidor, saneamento, saúde e prestação de serviço de maneira geral, principalmente o comércio eletrônico. Mas, assim, essas reclamações, elas atingem mais os PROCONs, porque como eles fazem um atendimento que a gente chama do varejo, então o dia a dia, né, é a reclamação do consumidor. Realmente, quando o Ministério Público atuava com atendimento individual, inclusive fazendo as audiências extrajudiciais individualmente, nós tínhamos muita reclamação com relação à telefonia, prestação de serviço, né? Mas agora, como essa parte que a gente chama do varejo ficou para o PROCON, nós realmente fazemos somente a questão do atacado, que é o interesse coletivo macro, né? Então, nós temos um outro foco, né? Acaba realmente tirando um pouco o foco, mas nós ainda temos muito problema ainda com telefonia, não muito com cartão, mas mais com telefonia, preços de produtos e agora a preocupação maior do Ministério Público, que é a parte preventiva, né? Você deve ter acompanhado, inclusive a entrevista que já fizemos também com você, é relacionada à segurança de prédios públicos, onde há grande local de frequência de consumidores. Muito bem. Doutora Ilza, já estamos quase concluindo o programa. A última perguntinha. A situação do terminal Luiz Garcia. O terminal Luiz Garcia, houve a concessão de liminar, né? Nós ajuizamos uma ação civil pública para que haja uma adequação, né, daquele terminal, já que é do gestor a manutenção daquele tipo de serviço, naquele local, e aí não há interferência do Ministério Público ou do próprio Poder Judiciário, então pelo menos se adeque às condições necessárias para dar um atendimento digno à população que precisa e que utiliza aqueles serviços. Doutora Ilza, satisfação muito grande. Muito prazer, Tenha uma feliz quinta-feira, tá bom? Muito obrigada. E com essa entrevista com a doutora Ilza Missano, encerramos a edição de hoje do TV Atalaia Entrevista. Um excelente dia a todos. Fiquem agora com Fala Brasil. Eu volto amanhã com mais entrevistas especiais. Até lá.